Boa tarde, quanto tempo que nós não nos vemos e hoje vamos estar aqui, né, nos encontrando, matando a saudade de uma forma virtual, que não é a melhor, né, mas é o que temos para hoje, né, e o fato de estarmos aqui, nos encontrarmos, é sinal que estamos bem, estamos com saúde, né, e estamos recebendo de Deus a maior dádiva, que é a dádiva da vida. Quanta gente gostaria de agora estar sentado assistindo um vídeo, né, batendo um papo, e hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto bastante pertinente, a adolescência. A adolescência é uma fase onde os pais se descabelam, né, e os adolescentes se expandem, né? Tomam espaço, ganham asas, e os pais falam assim: onde foi que eu errei com este menino? Não errou em nada, né? A adolescência é assim mesmo, fase de conflitos, fase de descobertas, fase de mudanças bem grandes, né? E toda mudança traz insegurança. Por quê? Porque a mudança é um novo. E tudo que é novo nos tira da ilha de conforto. E o que nos tira da ilha de conforto nos leva para a ilha de aprendizado. Quando nós entramos na ilha do aprendizado, aprender não é fácil, não é verdade? Pois é. Eu digo que a adolescência, ela é dividida em duas etapas. Existem duas separações na adolescência. Uma, a criança se desvinculando do plano espiritual com aquela tutela integral de praticamente 24 horas, que é até os 7 anos. A criança vai e volta no plano espiritual, está sempre tutelada, né? E conforme ele vai crescendo, isso vai se distanciando, né? E quando chega na adolescência, o plano espiritual não é que ele se afasta, porque plano espiritual nunca se afasta de ninguém. Nós ficamos velhinhos, desencarnamos e o pessoal do plano espiritual está sempre junto de nós. Mas eles vão nos dando mais liberdade para que nosso espírito possa viver a experiência necessária a que eles propôs a vida, certo? Então, se ficarmos o tempo todo tutelados, né, não teremos o livre-arbítrio. Mas, de 0 a 7 anos, eles dão todo o suporte para que, na adolescência, este jovem, este futuro adulto, se torne uma pessoa responsável pelos seus atos e tendo o amparo constante e direto do plano espiritual, mas deixando que aquele irmão comece a fluir por si mesmo, tá? Isso é sentido. Imagina na parte física, sem ser esta parte. Tem que acontecer a mesma coisa. Do mesmo jeito que o plano espiritual se distancia e fica perto ao mesmo tempo, os pais precisam fazer a mesma coisa. E aí é que entra toda a dificuldade. Os pais não sabem a hora de estar muito perto e dizendo não, e estar longe, observando tudo, vendo tudo, se inteirando de tudo, para que este jovem possa fazer as suas descobertas e se responsabilizar por elas. É época em que ele vai trocar toda a sua vestimenta, todinha, vai acabar aquela vestimenta de criança, ele vai se desnudar perante a sociedade e vai passar a escolher suas próprias roupas, certo? Ah, mas aí eles vão escolher o que querem, dizem os pais. Não, eles não vão escolher o que querem. Se vocês estiverem como o plano espiritual, orando e vigiando, vocês vão fazer parte desta escolha sem que eles mesmos percebam isso, tá? Eles vão achar que estão escolhendo, mas eles vão estar escolhendo em cima das respostas que vocês estão dando, sem que eles percebam que seja uma resposta imposta, que seja uma resposta autoritária,
certo? Então, é um período muito complexo para a família. Não pode nem esfriar e nem esquentar demais. É como o sol. A adolescência é o sol. Se você chega muito perto, queima. Se você distancia, esfria, certo? E aí os pais vão me perguntar, bom, mas e aí? O que nós fazemos? Bom, primeiro nós damos a base na infância. De 0 a 7 anos, o plano espiritual planta para poder colher na adolescência e na fase adulta. É o que os pais têm que fazer, de 0 a 7 anos. E nós já conversamos muito sobre isso. Passar confiança, passar liberdade, passar responsabilidade, ter regras, disciplina, direitos, deveres. Se o adolescente viveu isso na infância de uma maneira pontual, ele vai viver isso na adolescência também, aonde ele terá os conflitos internos, que a criança os tem, mas numa escala muito diferente. Por quê? Porque na adolescência a criança deixa de pensar com a cabeça dos pais. Seria como se ela estivesse aprendendo a ler e um dia descobre que pode ler sozinha e pode ter opinião própria. Mas na hora que ela pode escolher sozinha e pode ter opinião própria, ela passa a ter responsabilidade pelos atos, que são muito mais severas, né, do que na infância. Mas na infância a criança também teve, né, as suas responsabilidades pelos seus comportamentos assumidos, não é? Só que na adolescência isso é interno, né? Ele começa a perceber, ele enquanto indivíduo, que ele vai tomar uma atitude e que ele vai ter que arcar com ela. Isso gera conflito emocional, gera conflito espiritual, né? Porque é onde ele se fragiliza e aí com mais facilidade ele pode sofrer trepidações, certo? Agora, ele tem que viver essa fase. E como que ele vai viver essa fase, né? Com os pais continuando sendo o porto dessas crianças, que serão esses novos seres, adolescentes e adultos. Porto. Eles vão ter outros grupos, mas porto é sempre a família. A família é um porto constante, certo? Os grupos sugerem novas perguntas, novas alternativas, novos caminhos. No porto ele encontra a resposta para todas essas perguntas, para todas essas novas alternativas, para todas essas novas questões que a vida social passa a impor. Mas se ele não tiver porto, se ele se perceber totalmente privado de tudo que ele traz para dentro deste porto, com punições, castigos, gritos, né? E muitas vezes até agressões, ele vai se afastando cada vez mais desse porto e realmente eu digo para vocês, não vai ter volta, né? Não vai ter volta. E aí os pais dizem assim, ele é rebelde, né? Eu diria que ele é mal compreendido, porque a rebeldia é resultado de uma má compreensão, tanto de quem a pratica, tanto de quem a recebe, tá? Então, a adolescência, o jovem torna-se responsável pelo seu destino. Ele vai se tornar responsável pelo seu destino, os pais querendo ou não, né? Não tem, eles precisam se tornar responsáveis pelo destino deles. E assim, eles vão construindo os seus próprios princípios, os seus próprios pensares, né? É nessa fase que nasce, né, a emoção. Ah, não tinha emoção antes? Tinha muita emoção, só que agora eles se apropriam dela, né? O adolescente se apropria da emoção, se apropria que tem alma, se apropria que é um ser uno e se vê só. Olha como é difícil.
Já pensaram nisso? Já refletiram sobre esta dificuldade? Né? Como é difícil isso, como é complicado. Eu, quando penso nas minhas emoções, falo assim, acho que é melhor eu tomar um Ancitec, né? Ou um Prozac, qualquer coisa assim. Imagina o jovem que está florescendo, está tomando contato, né, com as suas emoções. Ele começa a saber o que é amar, né? Ele começa a saber o que é se apaixonar. E aí entra o quê? O físico. Os hormônios todos aflorando. E aquele jovem tem que tomar uma série de atitudes com tudo isso borbulhando, né? Definições sobre sexo, sobre escolhas, sobre parceiros. Já pensou? É muito difícil, gente. Não é fácil. É uma situação bem complicada, né? Eles não são rebeldes, eles estão constatando coisas novas, descobrindo mundos novos, né? E nós, qual é o nosso papel? É acolher. O nosso papel é estar junto. O nosso papel é orientar, é continuar pondo regras, mas sempre com caridade, com amorosidade, com compaixão. E aí eu acho que tem alguns pais aí falando assim, né, ela não teve filho, então não sabe o que é segurar essas zebrinhas doidinhas dentro de casa, e ainda mais nessa quarentena, hein? Como é que tá com esses adolescentes aí nessa quarentena? Deve estar uma delícia, né? Não querendo assistir aula, tendo que assistir aula, não querendo fazer lição, tendo que fazer lição, não tendo ninguém para olhar e ficar em cima desses professores chatos, mas ao mesmo tempo tendo professores chatos em cima, né? E acho que eles dizem assim, meu Deus, por que existe computador? Por que existe internet? Por que existe videoaula? Acho que eles não estão gostando muito desse lado da mídia não, né? Mas vamos lá. Nós vamos fazer algumas separações de idade, tá? Para vocês entenderem bem. Eu estou lendo aqui. De 13 a 16 anos, alterações corporais de crescimento corpóreo exigem muita energia e paciência para a adaptação. E nem sempre o desenvolvimento consegue acompanhar o desenvolvimento físico. Quer dizer, o desenvolvimento emocional não consegue acompanhar o desenvolvimento físico, tá? Porque, às vezes, emocionalmente, aquele adolescente não chegou naquela idade que o corpo dele já chegou. Isso também acontece. Então, há um conflito entre maturidade emocional e maturidade física. Então, nesse momento, já começa aquelas angústias, aquela coisa que o adolescente vai ficando chato e a gente não sabe por quê, e a gente vai dizendo que ele implica com tudo. Não, ele está num desnível, emoções abaixo e crescimento físico acima. Como que eu entendo o que o meu corpo físico está dizendo? Para eu entender o que o meu corpo físico está dizendo, que a gente passa por uma revolução na adolescência, né? É tudo, sai espinha, né? A gente começa a se perceber como um ser sexuado, né? Com vontades, desejos. E aí? As emoções falam, poxa, mas eu não conheço esse cara. E aí o corpo fala assim, mas eu tô aqui. Então, nesse momento, olha a importância do diálogo na família, né? Expliquem aos seus filhos o que está se passando. A cada conversa que ele vem buscar, fale das suas experiências também. Conte também que você teve esse tipo de conflito. Abra-se, né? E deixe ele perceber que o novo é bom, né? Isso dos 14 aos 16. Dos 16 aos 18, é uma fase em que o jovem começa a buscar uma definição profissional, amorosa, sexual, tá? Ele começa a entrar, né, nessa parte do desenvolvimento
psicológico dele. E o físico? O físico está lá no topo, né? Ele se olha, tem barba, né? A menina se olha, tem seios, e tudo aquilo é uma grande descoberta, né? E ela fala, meu Deus, né? O que é isso? O que está acontecendo comigo? Né? E o menino diz, e comigo? Né? Então, se tudo for tratado assim, com grande seriedade, mas naturalidade, eles vão perceber que faz parte do crescimento. E vocês têm que trabalhar isso com naturalidade. Tudo que eles vierem perguntar, respondam. Se vocês não sabem, perguntem. Vão se esclarecer também, entendeu? E aos 18 anos, o adolescente passa por uma situação de renascimento, né? Aí tudo se harmonizou, o corpo tomou uma forma definida, né? As opções de profissionais estão mais ou menos definidas, tem Enem, tem vestibular, né? Eu digo profissionalmente mais ou menos definida, porque com 18 anos, realmente eu achava que eu queria ser professora. E com 61 eu continuo dizendo que eu quero ser, mas isso não acontece com todo mundo, né? Tem gente que chega no meio do caminho e fala, opa, não era isso que eu queria. E agora? O que eu faço? Vou começar de novo? Muitas vezes é necessário começar de novo, sim. Eu sei que vocês vão pôr a mão na cabeça e falar, ai meu Deus, não é possível, fez metade da faculdade. Fez metade da faculdade, vai procurar uma nova faculdade, certo? Um novo caminho. Pode ser conversado, fala, olha, dá para a gente terminar essa faculdade e vamos investir em outra, ou então vamos buscar um outro vestibular, onde se elimina muitas matérias, onde se consegue fazer uma transferência, se não forem coisas tão antagônicas. Isso acontece, gente, não se desesperem. Da mesma forma que não é usual eu saber que eu queria ser professora com 15 anos, que eu já trabalhava em escola, acontece de no meio do caminho o jovem perceber que aquela faculdade que ele está não era realmente o que ele queria, porque ele escolheu aos 18, certo? E não adianta desespero, muita conversa, se programem, estejam preparados para isso. Se tiver fator econômico, tem que se explicar, filho, olha, a gente investiu até agora, então vai ficar difícil, né? Como que nós vamos fazer? Vamos procurar um crédito educativo, você vai trabalhar de dia e vai estudar de noite, não dá para nós nesse momento, certo? Para arcar com o começo de uma outra faculdade, ou nós podemos arcar com mais X anos e você continua os outros anos. O que não pode é não pensar na possibilidade de haver isso, porque existe, gente, existe e tem que ser muito levado a sério, né? O jovem nessa idade, né, ele começa a se sentir assim com 18 anos, um herói, vence a guerra, e aí quer tudo, né? Quer a carta, quer o carro, quer sair, não quer ter hora para chegar, não quer dizer aonde vai. E o que entra aí? Os pais novamente, tá? Os pais entram novamente aí, né? Com muita seriedade, né? E mostrando, não, a nossa casa tem algumas regras, né? E dentro dessas regras, como toda sociedade, a nossa casa faz parte, é uma sociedade, né? Nós temos o nosso grupo social, tem regras, então as nossas regras são essas. E defina claramente, não tenha medo, né? Por que não tem que ter medo? Porque é nesta hora em que aquela criança que aprendeu a obedecer limite, regras, sem agressão, sem gritos, vai falar, opa, continuo vivendo na mesma sociedade, eu tenho que me adequar a ela, e se adequa, pode fazer algumas
resistências, alguns atos de resistência, mas os pais têm que se manter firme. A nossa casa tem essas regras, a nossa casa é assim que se age. Você vai ligar sim, né? E não ligou, vai ter suas perdas, né? Não disse onde estava, mentiu onde estava, quando chegar em casa, opa, vem cá. Os pais têm que estar acordados quando eles chegam, né? Olha nos olhos, veja se está vermelho, sinta o hálito, veja se está alcoolizado, se bebeu, né? Veja o corpo, como está, como esse corpo se apresenta. Será que ele chega em casa assim, todo despencado? Ou ele chega em casa bem, satisfeito, né? Feliz porque teve com o grupo social dele, né? E aí, se teve a droga, e se teve o álcool, e se teve outras coisas pelo caminho? Conversa, tem que conversar, tem que olhar muito com quem está andando, vai buscar sim na festa, vai levar sim na danceteria, olha em que lugar ele entra, olha com quem ele entra, propicie encontros dentro da sua casa para que ele possa trazer os amigos e você vê o que está acontecendo. Não precisa ficar em cima deles na reunião, né, para que eles não paguem o mico, mas vocês têm que entrar e sair onde estiver acontecendo essa reunião. É num salão de festas, é na sala da sua casa, é no quintal. Vocês transitam normalmente, porque aquela é a casa de vocês, né? Não é assim, nós vamos deixar esse espaço só para eles. Não vai deixar espaço assim só para eles, não. Nós estamos em casa, nós vamos entrar, nós vamos sair com naturalidade. Eu não quero que você venha. Então não dá. Como não quero que você venha? Eu vou estar por aqui, eu não vou ficar aqui olhando, vigiando, falando, nada disso. Agora, se vocês forem pais agradáveis, os jovens até gostam, sabia? Eu tinha mães de amigas minhas que eram muito simpáticas. A gente ficava mais na cozinha do que em outro lugar batendo papo com elas. Mas você tem 61 anos. Eu tenho 60 anos, mas eu fui jovem e na minha época tinha tudo que tem hoje. É que hoje é aberto, é falado, é explícito, né? Na minha época era de uma outra forma. A minha mãe era adorada, meu pai era muito amado. As meninas iam na minha casa quando eu nem estava lá, porque adoravam meus pais. Então meus pais sabiam com quem eu estava, né? É assim que a gente faz um adolescente crescer e virar gente, virar ser humano, virar homem, virar mulher, né? Ter a sua personalidade sem perder a sua origem. Qual é a origem? A família. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa quarentena. Eu espero que as minhas palavras possam ter ajudado em alguma coisa. Se vocês ficarem com dúvida, porque esse é um assunto muito longo, muito pertinente, vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm o meu telefone. Se vocês não tiverem, eu vou falar bem devagarinho aqui, ó. 985 84 8752. Podem me ligar. E prestem atenção. O adolescente cresce, vira adulto, mas religiosidade não se perde no caminho por causa disso. Uma família que é cristã, uma família que segue os passos de Jesus, uma família que faz evangelho no lar, vai ser sempre uma família amparada, protegida, e ele vai ser um adolescente que vai fazer parte do grupo de adolescentes do centro espírita que ele frequenta. Ele vai ser um adulto que vai ter um lar e vai fazer evangelho no lar. Fiquem com Deus e foi muito bom o nosso encontro. Um beijo no coração de cada um.